Opa! Consegui! Consegui! Muito bem. Tudo bom, Quase professora? que não dá. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Eu Ah, complicou aqui, hein? Complicou aqui, mas no último minuto do segundo tempo deu certo. não se preocupa, porque isso acontece normalmente comigo. Então, mas tudo deu certo, deu. Isso é que importa. É isso mesmo. Eu, eu, eu acho que horas são aí? Já deu a hora? Sim, 5 e 7. Ok. Estava combinado Então às 5 vamos lá, horas, vamos né? iniciar, né? Vamos lá, Vamos lá? vamos lá. Ok. Bom, eu cumprimento a todos os participantes dessa live. Agradeço a oportunidade que a FIEP Brasil, na pessoa do professor, do presidente, professor Almir Brum, está proporcionando aos delegados regionais e adjuntos a levar informações pertinentes à nossa área pelas lives. Eu sou Eliana de Matos Carvalho, eu sou delegada regional do Mato Grosso do Sul, e nós temos como delegado adjunto o professor João Barbosa da Silva, que é coordenador do professor do curso de Educação Física da Magsul, que é em Ponta Porã, na cidade de Ponta Porã, minha cidade natal, por sinal. E também as novas integrantes, que são as delegadas adjuntas, professora Cláudia Diniz de Moraes Heleno, que é a professora do curso de Educação Física da UCDB, e a professora Andréia Cavalheiro de Santana Brandão, que é professora do curso de Educação Física da Unigran Capital. Eu agradeço bastante eles terem aceito o convite, e nós estamos aumentando a nossa equipe da Delegacia Regional do Mato Grosso do Sul. Eu quero informar que esta live está sendo certificada, ela será certificada. Para obter o certificado, os participantes da live deverão, ao final, né, assim que acabar, assinar a lista de presença, que estará disponível é só entrar na biografia da fiep.brasil, do Instagram, inclusive vai abrir um cadastro pequeno, onde será informado o e-mail, por onde será encaminhado o certificado para todos vocês. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor Rodrigo Terra, um profissional de educação física importante das políticas públicas do esporte e lazer do Mato Grosso do Sul, que teve sua trajetória de sucesso com suas ações tanto no cenário estadual, nacional e agora, recentemente, municipal, que é aqui da nossa capital. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Liana. Um prazer muito grande estar conversando contigo, estar conversando sobre esse tema que para mim é tão importante. Foram praticamente todos os anos de estudo da minha vida dedicado a esse tema, que são as políticas públicas de esporte e lazer. Que bom poder ter essa oportunidade de estar conversando contigo, estar conversando com todas as pessoas que estão acompanhando essa live. A gente poder falar um pouco sobre a história de Mato Grosso do Sul, sobre a história de Campo Grande, sobre a história das políticas públicas do nosso estado, da nossa cidade, sobre as experiências que eu tive a oportunidade de ter nesses tantos anos que a gente tem discutido isso, pela experiência que a gente teve juntos algumas vezes ao longo dessa história. E que bom Muitas que a vezes. gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Tomara que a gente consiga, a partir dessa conversa, incentivar cada vez mais pessoas a se dedicarem aos estudos das políticas de esporte e lazer, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país. Exatamente. Eu me sinto bastante à vontade porque eu participei de toda essa tua trajetória, né? Então, como parceira, como munícipe, então assim, eu admiro muito o seu trabalho e fiz questão de chamá-lo porque você tem muito a falar sobre esse seu trabalho dentro do nosso estado, que assim tanto engrandeceu o nosso esporte, né, e o lazer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo para que as pessoas conhecessem você melhor. Então vamos lá.
Bom, como você falou sobre sua educação física, né? Minha universidade básica, meu ensino básico de graduação foi a educação física. Eu sou carioca de nascença, mas vim morar em Mato Grosso do Sul ainda adolescente, com 15 anos, eu vim para cá. Meu pai fez um concurso público. Meu pai e minha mãe, que são sul-mato-grossenses, que são de Campo Grande, mas se casaram e foram morar no Rio de Janeiro. Meu pai fez um concurso público e acabou escolhendo Campo Grande como a cidade onde ele ia assumir o concurso. E eu era adolescente na época, tinha 15 anos, e acabei vindo, acompanhando ele, e conheci Campo Grande. Já conhecia de férias, mas conheci Campo Grande como uma cidade para morar. Isso lá pela década de 80. Fiquei aqui alguns anos e depois resolvi fazer o curso de Educação Física e voltei para o Rio de Janeiro. Acabei me formando em Educação Física em 1991, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, sou formado no Rio de Janeiro. Assim que me formei, voltei aqui para Campo Grande e comecei a trabalhar. E assim, como todo profissional de educação física, possivelmente muitos estejam nos escutando agora, trabalhei em tudo que foi possível, desde escola de criança, escola de ensino médio, em academias, em sala de musculação, aula de natação, enfim, tudo que era possível, até porque a gente precisava trabalhar e ganhar dinheiro, né? Eu tive essa experiência. No período da universidade, eu acabei começando a estudar uma outra modalidade que eu não conhecia, que era o Karatê. Cheguei à faixa preta de Karatê e comecei, então, a trilhar um caminho nessa área aí do esporte mais de alto rendimento, de performance, de treinamento de atletas. Então, foi assim que minha vida profissional começou. Recém-formado em Educação Física, 1991, chego a Campo Grande, começo a dar aula em algumas escolas e começo a trabalhar dentro de uma academia, treinando atletas de karatê e começando a formar os meus alunos. Mas a minha vocação sempre foi o ensino superior. Então, logo que cheguei aqui, eu procurei começar a me especializar e tentar trilhar um caminho ligado ao ensino superior. Então, logo em seguida, em 1992, logo que me formo, volto para Campo Grande e me inscrevo num curso de especialização em didática e metodologia do ensino superior. Porque, como disse, já desde o início, o que eu queria mesmo era trabalhar no ensino superior. Então, fiz esse curso de especialização, foi bastante interessante, foi muito bom e me abriu algumas portas. E, principalmente, me abriu, como eu queria, a possibilidade de começar a dar aula no ensino superior. Alguns anos depois que eu acabei a especialização, abri um concurso de professor substituto da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. E a exigência mínima naquela época, hoje em dia já não é mais, mas a exigência mínima naquela época era ser especialista. Não só graduando, né, Eliana? E aí essa especialização me deu a possibilidade de fazer a prova e eu acabei passando, entrei e comecei a dar aula no ensino superior na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O professor substituto, naquela época, ainda hoje é a mesma coisa, podia ficar 2 anos. Eu fiquei os meus 2 anos lá e continuei a minha vida acadêmica. Logo em seguida eu fiz o concurso para o mestrado em educação, aqui em Campo Grande também, na Universidade Católica Dom Bosco. Passei no concurso e comecei a fazer um mestrado em educação e comecei a trilhar esse caminho das políticas públicas. No mestrado em educação, eu acabei trabalhando numa dissertação de mestrado ligada às políticas públicas. Nesse período, eu acabei assumindo a Fundação de Esporte e Lazer do Mato Grosso do Sul, a Funda Esporte, que é para quem não é de Campo Grande, não é do Mato Grosso do Sul, é o órgão até hoje que cuida da gestão das políticas públicas do Mato Grosso do Sul. Então, eu assumi a Funda Esporte em 1999, tinha menos de 30 anos, estava fazendo 30 anos, e muito jovem, ainda sem saber direito como funcionava aquilo tudo, mas resolvi que aquele era o caminho, que eu precisava me dedicar àquilo, que eu precisava estudar sobre aquilo, que eu precisava me aprofundar nas políticas públicas, porque eu entendia que eu tinha vocação para aquilo, que eu tinha vontade, me causava alegria trabalhar com políticas públicas, e comecei do nada, estudando e conhecendo pessoas e procurando... Rodrigo... Pode falar. Desculpa. Não, eu ia só comentar que o que te encantou mesmo foi a política pública, que realmente é um assunto que não é muito interessante para a maioria das pessoas, né? E você começou a trilhar por esse caminho muito cedo, muito novo. É isso que eu admirava, porque você era muito novo, você foi correndo atrás das coisas e aprender. Aí eu gostaria, que aí você já entrou no assunto, de saber assim, como que você implantou a política de esporte e lazer no Mato Grosso do Sul, que você já estava começando a falar, inclusive. Pois é, então, isso foi em 1999, eu estava, como disse,
te disse, estava acabando o meu segundo ano como professor substituto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, as coisas casaram, eu tinha que sair da universidade porque só podiam ficar 2 anos, e fui convidado pelo ex-governador Zeca, né, tinha acabado de ganhar a eleição aqui para governador em 1998. Em 1999, início do mandato dele, ele me convida para assumir a Fundesporte. Como eu te disse, um jovem de 30 anos, não tinha nem noção do que eu estava fazendo, tentando encontrar qual que era o melhor caminho, e comecei a me dedicar, comecei a estudar o meu mestrado em educação, como eu falei, eu direcionei os meus estudos para as políticas públicas de esporte e lazer, e isso me ajudou muito, porque me fez conhecer pessoas importantes do país, de fora do país, artigos importantes, textos importantes, estudiosos importantes desse setor, acabei fazendo bons contatos em relação a isso, e comecei errando muito mais do que acertando, tentando muito mais do que tendo certeza, mas com o auxílio de muita gente, de muitos estudiosos e com muita dedicação, eu fui aos pouquinhos construindo, errando, consertando, melhorando, e acabou que o que parecia era uma coisa assim, muito... que seria rápida, uma trajetória rápida, acabou que eu fiquei 8 anos, de 1999 até 2006, 8 anos, cuidando dessas políticas, e a gente conseguiu construir várias alternativas de políticas públicas de esporte e lazer no nosso estado. Conseguimos construir uma lei de incentivo ao esporte, que depois ela foi modelo, Eliana, para a lei de incentivo ao esporte que o governo federal criou, que inclusive existe até hoje. Depois disso, nós entendemos que a lei de incentivo ao esporte não funcionava muito bem, e aí acabamos voltando atrás, reconhecendo o erro, acabamos com a lei de incentivo ao esporte e criamos o FII, que é o Fundo de Investimento Esportivo, que existe até hoje, que eu acho que foi um dos maiores acertos da política pública de esporte e lazer do Mato Grosso do Sul. Criamos os editais, chamamos a sociedade civil organizada para discutir junto com a gente os editais, para discutir junto com a gente o financiamento público de esporte e lazer. Nesse período, numa parceria com a PEF, você estava à frente da PEF, numa parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com alguns estudiosos, o professor Finocchio, o professor Fernando, a gente começou a viajar o estado inteiro e construir a política estadual de esporte e lazer, que depois foi sancionada, foi votada pela Assembleia, foi sancionada, então criamos uma política estadual de esporte e lazer, toda organizada a partir de um planejamento estratégico, com financiamento público, incentivando que a sociedade civil organizada se planejasse também. Então, enfim, foi um momento, eu acho que bastante rico da política esportiva do nosso estado, que durou um período longo de tempo, a gente teve tempo para amadurecer as coisas, para aprender, para errar muito e para começar a acertar. E eu entendo que foi um momento de muito aprendizado para mim, mas em especial foi um momento de muito aprendizado para as políticas sul-mato-grossenses de esporte e lazer. Várias das políticas acabaram virando referência nacional, como eu falei para você, a lei de incentivo ao esporte criada aqui no Mato Grosso do Sul acabou depois indo para o governo federal, existe até hoje. Nós criamos também o Bolsa Atleta, que todo mundo conhece hoje lá no governo federal. Ele foi criado aqui em Mato Grosso do Sul e depois passou para o governo federal também. Na época, a gente não chamava de Bolsa Atleta, a gente chamava de Jovem Talento Esportivo aqui no Mato Grosso do Sul. E aí o governo federal veio aqui, conheceu o nosso projeto e acabou levando para a esfera federal com o nome de Bolsa Atleta, que é um projeto bem sucedido até hoje. Enfim, foram várias ações que eu considero que foram bastante interessantes e que enriqueceram muito a minha experiência, meu currículo, e que eu tenho muito orgulho desse período que estive à frente do governo do Estado, nesse período aí de 1999 até 2006. Então, eu acho até vale lembrar, né, que quem ficou à frente também dessa política estadual de esporte e lazer do Mato Grosso do Sul foi justamente 2 professores assim muito importantes na nossa vida na Universidade Federal, que foi o professor Fernando César de Moraes Carvalho e o professor Finocchio, né? Eles que ficaram à frente desse projeto. Então eu lembro muito bem disso, que nós íamos, você fez vários polos no estado e nós íamos fazer essa discussão que você falou, justamente, né, com a sociedade, o que queria em relação às verbas, em relação a tudo. Eu acho que foi muito interessante esse projeto, que foi escrito pelos 2, inclusive, né? Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, à época, os 2 professores, o professor Fernando e Finocchio, meus amigos pessoais até hoje, figuras de grande importância para a educação física brasileira e para as políticas de esporte e lazer do nosso estado, não tenho nenhuma dúvida disso.
foram Isso. muito importantes nesse momento. Eu me lembro bem, Eliana, que a gente andava de Uno branco, um Uno sem ar-condicionado, viajávamos esse estado inteiro, Isso. visitando os núcleos, conversando com todo mundo, conversando com as universidades, conversando com os professores, Isso. conversando com as prefeituras municipais de Mato Grosso do Sul, e construindo aos poucos, com a participação coletiva, com a participação do maior número possível de pessoas do nosso estado, essa política que eu imagino tão importante para o desenvolvimento das ações de políticas sociais do nosso estado, né? Então, eu agradeço muito a tua ajuda na época, do Fernando, do Finóquio e de todas as pessoas que colaboraram. A gente tinha uma equipe grande, uma equipe boa, e que realmente fizeram a diferença naquele momento para as políticas de pós-lazer do nosso estado. Você tinha excelentes profissionais, uma boa equipe de trabalho da Fundesport, eu lembro disso. Muito boa, por isso que sentiu tudo esse efeito, né, com esse trabalho. Eliana, eu sou daqueles que acredito, e agora estou fazendo a mesma coisa aqui na Funesp, que acredito muito que ninguém faz nada sozinho. As pessoas precisam ter equipe boa, equipe que acredite no sonho, que acima de qualquer outro interesse, obviamente que a gente trabalha, precisa do salário, mas acima de interesse financeiro, acima de interesse político, acima de qualquer tipo de interesse pessoal, de se projetar. Assim, a ideia é que a gente construa uma política que venha ao encontro dos interesses da população, do conjunto da população, naquela época sul-mato-grossense, agora aqui na nossa ação junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então, assim, eu sempre prezei muito por construir equipes, montar equipes que fossem competentes, que fossem dedicadas, que vestissem a camisa. E eu acho que a gente montou uma equipe muito bacana lá na Fundesport. Lembrando, Eliana, a gente está esquecendo de uma coisa bem importante. Nós criamos, nesse período de 8 anos, pela primeira vez na história, uma secretaria específica de esportes. A gente saiu da Fundesport e criou a Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer em 2004. Quer dizer, saímos do patamar de fundação, passamos para o patamar de secretaria, ganhamos mais visibilidades, ganhamos mais capacidade de articulação junto a outros setores da sociedade. Então, realmente foi um período bem bacana, muito, muito importante para mim e eu acho que muito importante para o esporte sul-mato-grossense. Sim, inclusive até eu gostaria de comentar que aí a gente vai fazer essa relação, o FII com a FIEP, tá? Porque eu não sei se você lembra, mas eu lembro bem, porque também estive junto, que o FII ele oportunizou que tantos projetos, né? Inclusive, um projeto de transporte que levava os acadêmicos, a sua equipe, que você sempre fez questão de fazer com que eles apresentassem esses projetos nos eventos, no Enarel, né? E na FIEP, no congresso da FIEP, eu não sei, uns 2 ou 3 anos, o FII, ele oportunizou esse transporte de acadêmicos. Eu lembro que dividia, cada faculdade de educação física tinha direito a tantas vagas para os acadêmicos apresentarem os trabalhos, e também a sua equipe da Fundesport apresentar os trabalhos que eles estavam desenvolvendo. Então, assim, eu acho isso muito bacana e inclusive, valoriza a sua equipe, valorizou muito a sua equipe, ensinou também, né, a desenvolver projetos, escrever e apresentar, e também importante para os acadêmicos, porque muitos acadêmicos tiveram já essa participação na FIEP, no evento da FIEP, tiveram essa oportunidade, e com certeza, e se eu tiver errado, você fala, com certeza é uma forma da gente incentivar os acadêmicos a crescerem nos seus trabalhos, a escrever artigo. Então, eu acho que essa foi uma contribuição bastante importante do FII, né? E aí eu gostei de lembrar, porque faz uma referência com a live que nós estamos fazendo hoje, que é o Congresso da FIEP Brasil, né? É verdade, Liana, muito bem lembrado, né? Como eu disse, o FII, ele criou essa possibilidade de editais, onde a sociedade civil organizada tinha a possibilidade de ter o seu financiamento ao seu projeto a partir do acesso a esses editais. E eu, como venho da academia, eu sempre gostei muito dessa questão da pesquisa, do estudo, dos encontros, né, dos encontros de âmbito nacional, internacional. Sempre gostei de apresentar trabalhos. Então,
era a oportunidade da gente juntar a possibilidade do financiamento público numa parceria com as universidades e com os próprios membros de outras prefeituras, do estado como um todo, Campo Grande, do interior, dos próprios funcionários nossos. Eu me lembro bem que a gente incentivava que os nossos funcionários não só preparassem seus projetos de execução na prática, mas que esses projetos também virassem projetos de pesquisa, que também virassem artigos, que também pudessem ser apresentados em encontros, né, em seminários, em congressos. Então, foi um momento bem importante, você lembrou, legal, né? A gente financiou várias vezes a despesa de ônibus, de hospedagem, para o Enarel, enfim, para vários encontros. E eu acho que foi um momento bastante rico para todo mundo que pensava e que estudava política de esporte e lazer na nossa cidade e no nosso estado. Sim, o pessoal até hoje pergunta, Eliana, não tem mais aquele incentivo para a gente poder participar do congresso da FIEP? Eu falei assim, infelizmente foram 3 anos, aí acabou, você saiu, acabou tudo, enfim. Essa é uma questão de política também, né? Vamos quem sabe política. A gente não consegue voltar a isso aí, que a gente possa ter de novo um incentivo para as pessoas que querem não só escrever, mas querem apresentar seus trabalhos para o Brasil inteiro, mostrando o que está acontecendo aqui no nosso estado e na nossa cidade. Né? Exatamente. Agora eu gostaria que você falasse, foi um momento muito importante para a gente, que é como que foi essa articulação para realizar os Jogos Indígenas Brasileiros aqui em Campo Grande. Essa era uma ação que a gente também tinha muito interesse. Aliás, continuamos tendo muito interesse. Eu acho que uma política pública, ela não se faz só de eventos, né? Diferente de algumas ações que a gente percebe pelo Brasil afora, que as políticas públicas são praticamente toda ela direcionada para a realização de eventos. Eu acho que uma política pública não se faz só de eventos, mas ela também se faz de eventos. E também se faz de eventos de âmbito nacional e, se possível, de âmbito internacional. Então, era um desejo nosso realizar esse evento aqui em Campo Grande. Você sabe que realizar no Mato Grosso do Sul, né? Acabou sendo em Campo Grande, mas poderia ser em outra cidade do nosso estado. A gente acabou realizando aqui em Campo Grande. Você sabe que Mato Grosso do Sul é o segundo estado da federação com maior número de população indígena. Então, era muito importante a gente tentar captar esse evento aqui para o Mato Grosso do Sul. Foi uma disputa muito grande, junto com todos os outros estados da federação. Eu não sei como é que funciona hoje, Eliana, que eu estou um pouco fora dessa discussão de âmbito nacional de captação de eventos, mas naquela oportunidade, era uma oportunidade de forma muito democrática que se escolhiam as sedes dos eventos. Eu me lembro bem que nós tínhamos um Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Esporte e Lazer. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente desse fórum, onde a gente, nas reuniões do fórum, junto com o Ministério, na época da Secretaria Nacional de Esporte e Lazer, depois o Ministério do Esporte, se construía nessas reuniões o calendário do ano. Então, sempre no final do ano anterior, no iniciozinho daquele ano, o Ministério chamava uma reunião de todos os secretários estaduais e se definia o calendário do ano. Quais seriam os estados e cidades que sediariam aqueles eventos que tinham financiamento, que tinham apoio do governo federal. E os Jogos Indígenas eram um deles. Então, eu me lembro muito bem que a gente preparou uma proposta, preparou um projeto, colocou na disputa junto aos outros secretários estaduais e acabamos vencendo a disputa e conseguimos realizar em 2001, possivelmente, se eu estiver errado, vou errar por pouco, se não um dos maiores eventos esportivos da história do nosso estado. Foram mais de 1.000 índios de inúmeras etnias do Brasil inteiro que chegaram a Campo Grande de todos os jeitos, de ônibus, de avião, e chegou gente de tudo quanto foi canto desse país. Muitos deles nem falavam o idioma português e a gente conseguiu construir um super bom evento, que eu não me lembro exatamente o número de dias, mas acho que foi algo em torno de 10 dias. Nós montamos toda uma estrutura dentro do Parque das Nações Indígenas, inclusive construímos uma aldeia com orcas mesmo, dentro do Parque das Nações Indígenas, e foi um grande evento, possivelmente o maior evento que eu realizei naquele período de 8 anos de gestão, com uma visibilidade impressionante. Eu me lembro bem, Eliana, que eram repórteres de tudo quanto é canto do mundo. Tinha gente da Europa, tinha gente do Japão, dos Estados Unidos, de tudo quanto é canto do mundo, repórteres aqui, acompanhando a edição do evento. Realmente foi um grande sucesso, com
cá entre nós e que ninguém nos ouça. Mas um monte de problemas, super difícil de realizar esse evento. A gente apanhou a beça para conseguir realizar, mas eu acho que no final das contas acabou acontecendo com sucesso, acabou ocorrendo tudo muito bem, e a gente teve uma experiência muito bacana, de muita visibilidade para a nossa cidade, para o nosso estado, e de um aprendizado absurdo em termos de realização de eventos esportivos. Eu tive o prazer, Eliana, talvez você não saiba disso, mas alguns anos depois, se eu não me engano, com certeza, 2007, eu já não era mais secretário de esportes aqui em Mato Grosso do Sul, eu estava fazendo doutorado lá no Rio de Janeiro, tinha me mudado para o Rio de Janeiro de novo para continuar meus estudos, estava fazendo doutorado lá, e o governo federal, pela experiência que a gente teve aqui em 2001, me convidou como consultor da construção do projeto de realização dos Jogos Indígenas lá de Pernambuco, numa parceria entre duas cidades, Recife e Olinda. Então, eu acabei tendo a oportunidade de coordenar de novo, eu coordenei aqui e depois coordenei de novo uma outra edição dos Jogos Indígenas lá em Pernambuco, né? Uma parceria de duas cidades, como eu falei, Recife e Olinda, e foi um sucesso danado também. Apanhamos um monte para realizar, mas aí com a experiência já daqui foi bem mais simples a realização e foi mais um evento muito bacana para a gente colocar no currículo aí e aprender um pouco com a realização de grandes eventos esportivos. Exatamente, muito interessante. Vamos aproveitar e já vamos pular para dessa implantação de esporte e lazer da Fundação Municipal, aí esse projeto, esse sistema municipal de esporte e lazer, porque eu acho que é interessante, principalmente porque nós temos aqui pessoas de outros estados. Então, eu acho que essa história é interessante, porque acho que foi um dos primeiros municípios a fazer, né? Pois é, então, Eliana, como eu estava te falando, logo que eu saí daqui do governo do estado, em 2006, eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro para continuar estudando. Eu fiz um concurso para o doutorado em Ciência do Exercício do Esporte, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e comecei a estudar lá e, obviamente, políticas públicas, né? Assim como no mestrado, fiz uma tese de doutorado estudando políticas públicas. Nessa oportunidade, eu estudei os mega eventos esportivos e muito incentivado pela realização de alguns eventos grandes, como, por exemplo, Jogos Indígenas, como você bem lembrou. Fiquei lá no período de 6 anos e aí, assim que acabei o doutorado, voltei para cá, porque aqui é a cidade que eu realmente gosto de viver, gosto de morar. Voltei para cá e voltei a trabalhar com políticas públicas, quando o nosso atual prefeito, o prefeito Marquinhos Trade, me convidou no início da sua gestão, em 2017, para assumir aqui as políticas públicas de esporte e lazer agora da cidade de Campo Grande, do município de Campo Grande. Aqui, para quem não é de Campo Grande, não é do Mato Grosso do Sul, as políticas de esporte e lazer daqui de Campo Grande, elas são geridas, são organizadas por uma fundação municipal, que chama FUNESP, e ele me convidou para que eu pudesse assumir esse espaço e começar a desenvolver essas políticas. E nesse período que eu estive fazendo doutorado, eu acompanhei muito congressos, seminários, encontros, e acabei estudando muito sobre esses temas, e acabei me apaixonando, me aproximando da importância de uma política pública de qualquer setor, especificamente do esporte e lazer, ela ser desenvolvida, ela ser tocada através de um sistema, né? Nós já temos alguns sistemas que funcionam no Brasil. As políticas públicas desenvolvidas a partir de sistemas, elas não são novidades no Brasil, como, por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, agora com a pandemia da Covid, a gente está vendo a importância de ter um sistema de saúde do SUS, o SUS voltou à tona como uma coisa importante. Então, nós temos o SUS, nós temos o Sistema Único da Assistência Social, nós temos um sistema muito parecido com o nosso, que é o Sistema da Cultura, Sistema Nacional de Cultura. Começamos a discutir profundamente em âmbito nacional, principalmente na primeira e na segunda Conferência Nacional de Esporte e Lazer, a questão da criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Infelizmente, essa discussão acabou parando. Esse projeto é um projeto que está quase acabado, mas parado no Senado Federal, que eu espero que um dia a gente consiga retomar essa discussão para criar finalmente o nosso Sistema Nacional de Esporte e Lazer, que hoje não existe no país. Não existem sistemas também implantados nos estados, muito poucos estados, 1 ou 2. Então, nós resolvemos, quando assumimos aqui, construir a coisa ao inverso, de baixo para cima. Em vez de começar, que era o correto, que a criação de um sistema nacional, impondo aos estados que criassem seus sistemas estaduais, e os estados impondo aos municípios que criassem seus sistemas municipais, nós resolvemos inverter essa lógica toda e criamos de baixo para cima. Abrimos uma grande discussão com a sociedade, chamamos de novo as universidades para discutir, mais uma vez o professor Fernando esteve junto com a gente, mais uma vez
o professor Finocchi também esteve junto com a gente. Montamos uma comissão em 2017, logo assim que nós assumimos, nós já chamamos um grande encontro, começamos a discutir a importância da criação do sistema Campo Grandense Esporte e Lazer, montamos uma comissão, nosso prefeito Marquinhos Strade comprou a ideia, entendeu a importância do projeto, nomeou essa comissão, deu um prazo de 120 dias para essa comissão apresentar uma proposta. Essa comissão se reuniu inúmeras vezes, fez inúmeros debates, fez algumas consultas públicas e apresentou um anteprojeto de lei para o prefeito, que passou pelo crivo da estrutura governamental e foi encaminhado para a Câmara Municipal em 2018. Quer dizer, nós passamos o ano de 2017 inteiro fazendo essas discussões, consultas públicas, preparando o anteprojeto, encaminhamos para o prefeito mandou para a Câmara, foi votado, foi aprovado, foi sancionado. A lei, eu vou ler aqui para falar certinho, Lei Complementar 327, de 23 de junho de 2018. Então, para quem tem interesse em conhecer, nós temos uma lei que criou o sistema Campo Grandense de Esporte e Lazer. Logo depois disso, nós começamos a trabalhar na regulamentação desse sistema, conseguimos regulamentar num decreto 13.873, de 22 de maio de 2019, quer dizer, quase um ano depois, a gente conseguiu fazer esse trâmite de regulamentação da lei, e essa lei, na minha opinião, tem sido fundamental para o desenvolvimento das políticas da nossa cidade, e eu espero que isso replique para outras cidades do país, e que a gente consiga incentivar que cada vez mais cidades, estados e, quem sabe, um dia o governo federal crie seu sistema também. O nosso sistema aqui ele tem uma composição de 6 componentes, né? Um órgão gestor, que no caso é a própria Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Nós criamos dentro do sistema o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Eliana, uma cidade de 120 anos que não tinha, nunca teve um Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Como é que você discute política pública de forma democrática sem ter um conselho? Então, a nossa lei que criou o sistema, criou o conselho. Esse conselho já está funcionando a pleno vapor, o prefeito já nomeou as pessoas. Agora, com a pandemia, ele está parado, mas funciona normalmente. São 20 membros, 10 da sociedade civil organizada, ele é paritário, 10 do poder público, e que tem ajudado muito a construir e a fiscalizar, e a monitorar e acompanhar as nossas políticas. Também, dentro como componente do sistema, nós criamos a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. Campo Grande nunca tinha tido uma Conferência Municipal de Esporte e Lazer, Liana. A gente nunca tinha chamado oficialmente a sociedade para discutir, para ouvi-la, para saber o que ela acha de como as políticas de esporte e lazer precisam caminhar. Então, nós fizemos a primeira conferência no finalzinho do ano passado. Mais de 400 pessoas participaram. Foi um sucesso a conferência. Essas conferências, por lei, elas precisam acontecer de 4 em 4 anos. Então, nós fizemos a primeira, daqui a 4 anos vamos fazer a segunda e assim sucessivamente. Agora, Eliana, independente de quem estiver sentado à frente da política de esporte e lazer da nossa cidade, existe uma lei que regulamenta essa política, que dá direcionamento para essa política. Quer dizer, as pessoas vão ter, obrigatoriamente, vão ter que seguir o conselho, vão ter que realizar a conferência de 4 em 4 anos. Nós criamos o Cadastro Municipal de Esporte e Lazer, onde a gente hoje sabe exatamente quem são as pessoas que fazem política de esporte e lazer na nossa cidade, coisa que não existia. Criamos o Plano Municipal de Esporte e Lazer, não existia um Plano Municipal de Esporte e Lazer. A política de esporte e lazer era definida a partir da cabeça do gestor, sem discussão com ninguém, sem ter um amplo debate, sem direcionamento nenhum. A direção era dada pela cabeça do gestor. Agora não. Agora, independente de quem estiver sentado à frente da cadeira das políticas de esporte e lazer da nossa cidade, vai ter um plano. Esse plano, por lei, ele tem duração de 8 anos. Ele é organizado pelo órgão gestor e pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Uma das competências do Conselho é organizar o plano. E ele é puxado pela primeira conferência. E como ele dura 8 anos, como eu te falei, as conferências são de 4 em 4 anos. Então, a primeira conferência cria o plano, a segunda conferência avalia o plano, a terceira conferência cria o segundo plano e assim sucessivamente. Então, a gente tem condições de realmente, de forma coletiva, junto com a população, construir, monitorar, avaliar e direcionar as políticas de esporte e lazer a partir da criação do nosso sistema. E, por fim, ninguém faz nada sem dinheiro. O último componente do sistema é uma política de financiamento, criando um fundo municipal de esporte e lazer. Assim como nós criamos o FII lá no governo do estado, pegando a experiência do FII lá do governo do estado, nós trouxemos essa experiência para cá, para a prefeitura municipal agora, criamos o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Nós estamos exatamente nesse momento organizando a regulamentação desse fundo,
Porque a proposta, e agora eu vou te dizer em primeira mão, hein? Ninguém sabe disso ainda. A ideia é que a gente, a partir do ano que vem, possa abrir editais públicos, assim como o FII fazia, assim como o FII ainda faz, editais públicos financiados pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer, para a sociedade civil organizada ter financiamento para ações que ela já desenvolve ou que ela tem interesse em desenvolver e que o poder público municipal tem interesse em fomentar. Então, a ideia é que a gente regulamente essa política de financiamento, regulamente o fundo e a partir do ano que vem ela esteja em pleno funcionamento com os editais já colocados na rua para que a sociedade possa se organizar, se planejar e cada vez mais a gente construir essa política pública não só do poder público municipal em direção à sociedade, mas uma política pública construída por todos, pela sociedade civil organizada, pelo poder público municipal, organizado e financiado por uma política de financiamento clara, fiscalizado, acompanhado, monitorado por um conselho, discutido através de conferências e sempre direcionado a partir de um plano municipal. Sim, ótimo. Eu só vou dar uns recadinhos aqui, só um pouquinho, tá? Porque teve gente perguntando qual que era o tema. O tema é Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Esse é o tema. E também vou fazer uma pergunta agora para você abordar, e também já responde o Gildney, que pediu para você falar um pouco sobre o Pantanal Extremo. E a minha pergunta agora quais os eventos relevantes de âmbito nacional da Fundação Municipal de Esporte e Lazer? Então, Eliana, respondendo então, como é que é o nome dele? Que fez a pergunta? O Gildney. Então, Gildney, o Pantanal Extremo foi uma outra experiência muito bacana que a gente conseguiu realizar de 2013 até 2016. Foram 4 edições, 13, 14, 15 e 16. Nesse período que eu voltei do doutorado aqui para Mato Grosso do Sul, um amigo meu muito grande, que era prefeito de Corumbá, o Paulo Duarte, me convidou para ajudá-lo e desenvolver algumas ações lá na prefeitura de Corumbá. E uma delas, uma encomenda dele, era realizar um evento que misturasse várias coisas, que misturasse esportes radicais, que misturasse natureza, que misturasse meio ambiente, que misturasse política de turismo, de cultura. E a gente, então, organizou, pensou, planejou o Pantanal Extremo e que acabou, Eliana, de verdade, sendo um evento muito bacana, que virou uma referência para a cidade. Toda a cidade tem uma saudade danada desse evento. Parava a cidade, a gente conseguiu realizar 4 anos consecutivos. Como todo e qualquer evento, aprendemos um monte também. A primeira edição ela acabou acontecendo com sucesso, mas com um monte de falhas. Na segunda edição a gente já melhorou bastante, fizemos várias correções. Na terceira edição ainda melhor do que na segunda, mas sem dúvida nenhuma a 4ª edição foi um primor. Eu considero a melhor edição de todas, praticamente sem falha nenhuma, um sucesso em todas as modalidades. Virou um evento de referência não só nacional como internacional, vinham atletas de outros países para participar do nosso evento, e foi um sucesso muito grande, que eu tive uma honra, um prazer enorme de ficar à frente, de ter a coordenação geral desse evento, de ter pensado, formatado esse evento, obviamente com uma equipe muito grande, muito competente também, uma boa parte deles, pessoal lá de Corumbá, da Prefeitura Municipal de Corumbá, então foi muito bacana, que bom que ele relembrou esse evento. Quando nós viemos aqui para Campo Grande, o prefeito Marquinhos me chamou para assumir aqui, eu fiquei imaginando que a gente não podia perder essa experiência da realização do Pantanal Extremo. Aí já respondendo a sua pergunta, um dos eventos que nós implantamos em Campo Grande, que não é o Pantanal Extremo, mas ele tem um formato parecido com o Pantanal Extremo, são os Jogos Radicais Urbanos. Então é um evento também de esporte da natureza, também de esportes radicais, também ligado ao turismo, com modalidades muito parecidas com aquelas que existiam lá no Pantanal Extremo. Nós já fizemos 3 edições, também edições muito bacanas, de muito sucesso. Estamos preparando a 4ª edição para esse ano, se Deus quiser e a pandemia nos permitir, para o dia 17, 18 e 19 de outubro. Ainda é uma data que é uma previsão, a gente não sabe o que vai acontecer, se tudo correr bem e a gente estiver com essa pandemia controlada. A ideia é realizar esse evento nessa data. Como eu falei, a 4ª edição, a gente já realizou 3 edições de muito sucesso. E esse é um dos eventos que eu considero bastante importantes da nossa cidade hoje, entrou no nosso calendário e ele acontece de maneira sistemática em todos os anos. Tem vários outros eventos de âmbito local, mas que são bem importantes para a população e que estavam parados, Eliana, até eu assumi aqui a FUNESP em 2017. Por exemplo, Jogos Indígenas, Jogos dos Povos Indígenas, é um evento super importante que tem a cara da nossa cidade, né? Nós temos uma população indígena urbana em Campo Grande, muito grande,
e que merece um evento específico para eles. Então, a gente retomou esse evento, já estamos esse ano indo agora para a terceira edição da nossa gestão. Infelizmente, com a pandemia, a gente acabou tendo que repensar a realização dele esse ano. Estamos ainda vendo se a gente vai conseguir ou não fazer esse ano, mas estava na programação de realização. A gente também retomou um outro evento muito importante, estava parado, os Jogos da Pessoa Idosa. Demos continuidade aos Jogos Escolares, retomamos os Jogos Abertos que estavam parados, criamos os Jogos Interatléticos, os Jogos das Universidades, das Atléticas, que também é um movimento muito forte na nossa cidade. Criamos um outro evento super importante que não existia, que são os Jogos Escolares Paralímpicos do Campo Grandense. Esse não existia, já realizamos 2 edições, queremos realizar a terceira esse ano, no final do ano. E também temos uma política de captação de grandes eventos esportivos. Nós temos um dos nossos programas, hoje nós trabalhamos com 7 grandes programas. E um dos nossos programas é exatamente esse, captação de eventos esportivos, de grandes eventos esportivos. Então a ideia é que a gente consiga colocar Campo Grande no cenário nacional para a realização de grandes eventos esportivos. Por exemplo, nós retomamos os eventos ligados ao automobilismo, que também estavam parados na cidade. Nós conseguimos trazer de volta a Stock Car, nós conseguimos trazer de volta a Fórmula Truck e inúmeros outros eventos ligados ao motociclismo e ao automobilismo que nós conseguimos, na nossa gestão, trazer de volta para Campo Grande. E a gente tem trabalhado também em outras frentes, em outras modalidades. Conseguimos fechar uma parceria inédita para a cidade, talvez o maior evento esportivo da história da nossa cidade. Estava programado para acontecer agora, aliás, essa semana, era para ser essa semana, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21 de junho, nós iríamos realizar aqui em Campo Grande, pela primeira vez na história, a Liga das Nações, a Liga Mundial de Voleibol Masculino, com 4 equipes sensacionais, Brasil, Itália, Alemanha e Rússia. Já estava tudo programado, na reinauguração do Guaranizão, de um dos maiores espaços esportivos da nossa cidade, mas infelizmente com a pandemia a Liga Mundial acabou sendo cancelada no ano de 2020 e a gente está trabalhando a possibilidade de realizar o mesmo evento no primeiro semestre de 2021. Está mais ou menos isso certo, ainda precisamos acertar alguns detalhes. Mas para finalizar essa questão dos grandes eventos, Eliane, você não tem condições de realizar grandes eventos numa cidade se ela não tiver equipamento esportivo, se ela não tiver infraestrutura esportiva. Como que eu vou realizar um grande evento, principalmente multiesportivo, se eu não tiver equipamentos adequados? Então, era impossível realizar grandes eventos esportivos em Campo Grande. A gente não tinha um ginásio de um tamanho adequado. Agora, nós reformamos o Guananzão e vamos entregar. Nós não tínhamos uma pista de atletismo emborrachada. Conseguimos recuperar um recurso que estava perdido no governo federal, 9 milhões de reais, e finalizamos a pista internacional de atletismo, está prontinha ali no Parque Ayrton Senna, no Aerorancho. Não temos ainda uma piscina olímpica que possa receber grandes eventos. Conseguimos assinar um contrato com a Caixa Econômica de 6 milhões e 300 mil reais e vamos construir uma piscina olímpica coberta, aquecida, iluminada, com arquibancada, com vestiários, lá no Parque Ayrton Senna, junto à pista internacional de atletismo. Então, com esses 3 equipamentos, que a ideia é até o final do ano que vem entregarmos, o Guaranizão a gente entrega reformado, completamente reformado esse ano. A pista internacional de atletismo já está pronta, já foi entregue. E com a piscina olímpica coberta, aquecida e iluminada, a gente coloca Campo Grande definitivamente no cenário nacional com condições de realizar grandes eventos esportivos, coisa que até bem pouco tempo atrás a gente não conseguiria fazer. Então, não adianta você só ter vontade de realizar grandes eventos se você não tem as condições mínimas necessárias para que isso aconteça. Sim, exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, antes de... Eu não sei quantos minutos tem aí, que horas são, mas alguém está pedindo para eu tirar foto, eu não sei tirar foto. São 10 para as 6. Então, nós estamos no final, né? Temos 10 minutinhos para conversar um pouquinho mais. O Zé Fernandes pediu para eu ver, falou da foto, eu não sei tirar essa foto daqui. Que nós vamos tirar agora. Peraí que nós vamos tirar. Então tira. Já foi. Ok. Alguém tirou. Ok. E aí eu gostaria de finalizar. Que bom, né? Que tem aí o suporte aí. Ô, Rodrigo, eu gostaria de finalizar. Eu agradeço muito você ter falado sobre tudo isso, principalmente o que você está fazendo, o que nós vamos continuar fazendo por Campo Grande aí na Funesp. Eu gostaria de encerrar com um assunto.
que é o seguinte, né? Aí de ordem particular mesmo para você, mas a gente tem que tocar nesse assunto, né? Até para falar da academia, né? Você, no final do ano passado, um monte de autoridade recebeu um título aí. Você assumiu a Academia Brasileira de Educação Física, que foi criada também faz pouco tempo, né? Foi criada faz pouco tempo e você é nosso representante. Então, eu gostaria você foi escolhido para as pessoas entenderem, numa lista tríplice, né? Com outras pessoas, candidatos assim de nível também, tanto quanto. Acho que foi muito difícil escolher, né, uma pessoa, né? E você é nosso representante como mortal na Academia Brasileira de Educação Física. E eu gostaria que você falasse um pouco como que você se sente com essa responsabilidade de representar o Mato Grosso do Sul na academia. Imensamente honrado. Me sinto um imortal. Com certeza. Eliana, quero te agradecer muito por isso, porque as pessoas não sabem, mas a Eliana, como membro da FIEP aqui no Mato Grosso do Sul, ela tinha a responsabilidade de indicar alguns nomes, como você acabou de falar, você indicou 3 nomes. Eu tenho uma maior honra, um maior prazer, porque os outros 2 nomes, pessoas que são minhas amigas e uma história sensacional de política de esporte, de lazer, na academia. Na verdade, eu acho que eu não sei nem se eu sou merecedor desse título, dessa escolha. Eu confesso que eu não tinha nenhuma perspectiva quando você me falou da possibilidade de indicar meu nome e quando o pessoal da Academia Brasileira me mandou um e-mail pedindo para eu construir meu currículo e enviar. Eu quero te confessar aqui, nunca falei isso publicamente, falando pela primeira vez, eu quero te confessar que eu fiz o currículo sem nenhuma expectativa, 0 expectativa. Fiz o currículo, escrevi as coisas aqui que eu achava importante, enviei e assim, tinha total convicção de que eu não seria escolhido de maneira nenhuma. Achava que existiam outros nomes que eram muito mais capazes, muito mais merecedores do que eu. E demorou um tempo, né? Foram meses até saírem os nomes. E eu confesso que você que eu tinha esquecido completamente disso, até porque eu não tinha esperança nenhuma de ser escolhido, então eu tinha esquecido. E aí, para minha surpresa, passado lá 5, 6 meses, não lembro exatamente quando, eu recebo uma mensagem da Academia Brasileira dizendo que o resultado sairia no domingo. Isso era uma quinta-feira, se não me engano, uma sexta-feira, que o resultado sairia no domingo, mas ainda não tinha dito quem seriam os escolhidos. E aí que eu fui lembrar de novo da história, que eu já tinha até esquecido de tantos meses atrás que eu tinha enviado o currículo. Mas, mais uma vez, eu fiquei pensando assim, é por educação, né? Eles devem estar comunicando todo mundo que estava concorrendo, até por uma questão ética, de a gente ficar sabendo, mas imagina, quando? Imagina se eu vou ganhar isso, nunca, tá? E meio que também não dei muita bola. E quando foi no domingo cedo, eu recebi uma mensagem com o nome de todos os escolhidos, e eu fui lá, todo curioso, procurar os nomes, e aí lá no Mato Grosso do Sul estava o meu nome, eu acabei sendo escolhido como membro da Academia Brasileira de Educação Física, como um dos imortais. Para quem não sabe, a Academia Brasileira de Educação Física foi criada há pouco tempo, são 35 imortais no Brasil inteiro, só 35, gente, no Brasil inteiro. No Mato Grosso do Sul, somente um, e eu acabei sendo escolhido. É uma honra, é um prazer absurdo, não tem nem palavras para ser e para dizer o quanto isso para mim é importante. Quero muito mesmo continuar dedicando a minha vida à questão do esporte, do lazer, da educação física, das políticas públicas e honrar cada vez mais essa escolha. É uma escolha que não tem volta, né? É imortal. Agora essa cadeira eu vou ficar nela até morrer. Então, assim, olha que coisa importante, olha que responsabilidade você ter essa responsabilidade de representar uma entidade tão importante no Brasil para o resto da vida, né? Então, quero agradecer muito você, quero agradecer muitas pessoas que me escolheram lá na academia. Eu nem sei quem são, mas me escolheram. Eu lembro quando eu fui contar para o prefeito, o nosso prefeito Marquinhos, foi muito interessante, que eu falei para ele, eu comecei assim: prefeito, você sabe, obviamente você conhece a Academia Brasileira de Letras. Ele, sim, conheço, tal, os imortais, tal. Falei, talvez você não saiba, mas existe uma Academia Brasileira de Educação Física também. Ele, que legal, poxa, bacana, tal. Falei, pois é, prefeito, eu fui escolhido como um dos imortais da Academia Brasileira de Educação Física. Ele parou tudo que ele estava fazendo, levantou o olho assim, olhou para mim e falou: nossa, mas você é muito novo para isso. Como é que você pode ser escolhido para uma coisa dessa? Você é muito novo.
Eu falei, nem tão novo assim, mas enfim, fui escolhido. E eu queria muito, aí contei para ele da cerimônia, pedi para ele participar da cerimônia e tal. Ele falou, lógico, né, que vou e tal. E acabou sendo muito bacana, Eliana. Só relembrar uma outra questão bem importante também, que a gente conseguiu casar duas coisas muito legais ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer a primeira conferência municipal de esporte e lazer da história de Campo Grande, que eu acabei de contar agora, que aconteceu no final do ano passado, junto com a minha posse. Então, a gente conseguiu juntar duas coisas, para mim, fundamentais, né? Eu tomar posse na Academia Brasileira de Educação Física e estar ajudando a construir a história das políticas de esporte e lazer da nossa cidade, realizando a primeira conferência. Então, foi um dia inesquecível, dia 19, aconteceu no dia 19 de novembro do ano passado. Novembro, é novembro. A data, mas é novembro. 19 de novembro do ano passado, a gente conseguiu fazer a primeira conferência e eu tive a honra aí de ser nomeado, de tomar posse da Academia Brasileira de Educação Física, que eu espero poder, de verdade, o resto da minha vida, honrar esse título, honrar esse importante espaço que eu hoje ocupo junto à educação física brasileira. Que bom, mas é merecedor, sim. Para encerrar, nós temos 2 minutinhos. Eu vou fazer os meus agradecimentos e você dá um tchau bem rápido aí para a gente não desligar na cara de ninguém. Tá bom. Eu quero agradecer por você ter aceito, agradecer mais uma vez a FIEP e o professor Almir pela oportunidade. E eu quero dizer que essa live será certificada, basta quando encerrar você ir lá na bio da fiep.brasil e preencher o seu cadastro, vai na lista de frequência, assina e, enfim, receberá no seu e-mail certificado. Um grande abraço a todos. Rodrigo, você. Liana, só eu quero te agradecer muito rapidamente, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, dizer que foi uma honra poder participar dessa live, dizer que eu estou super à disposição da academia, da FIEP. Nós estamos aqui empenhados em construir uma política pública de esporte e lazer de forma mais transparente, mais democrática, mais coletiva possível, que possa atender a todo o conjunto da população de Campo Grande. Esse é nosso objetivo e nós vamos continuar trabalhando firmemente com esse objetivo e fazendo com que cada vez mais as pessoas possam se beneficiar de uma política séria e que vá ao interesse de cada um dos cidadãos campograndenses. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo no coração de todos. Obrigado você. Eu quero agradecer também o professor José Fernandes, que veio aqui dar posse para você. Um grande abraço para ele, né? Se o Zé estiver nos ouvindo aí, um grande abraço para ele, te agradecer muito ele ter vindo aqui e agradecer muito toda a ajuda que ele tem nos dado. Isso, ok. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau.